Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema, olha, fundamental. As regras que protegem quem está lá no campo, na agricultura, na pecuária, na silvicultura, na aquicultura. A gente está falando da norma regulamentadora 31, a famosa NR31, que é tipo um guia essencial para a segurança no trabalho rural. E essa é a grande pergunta, né? O que protege quem alimenta o mundo? Porque por trás de cada prato de comida que chega na nossa mesa tem o trabalho de milhões de pessoas. E esse trabalho, gente, envolve riscos, riscos diários. A NR31, então, é a resposta, é a estrutura criada para garantir que tudo seja feito com a maior segurança possível. E que riscos são esses, afinal? Bom, a lista é longa e, convenhamos, bem séria. A gente está falando desde o manuseio de agrotóxicos, que é super delicado, até a operação de máquinas pesadas, como tratores e colheitadeiras, fora o trabalho com animais, as condições do tempo, que mudam a toda hora, a movimentação de cargas pesadas. Ufa, é muito risco junto. E é por isso mesmo que precisa ter uma norma só para isso, bem detalhada. Beleza. Agora que o cenário de risco está claro, vamos ver como a proteção funciona na prática. A gente vai passar por esses pontos aqui. Primeiro, entender a solução, que é a NR31. Depois, o plano de segurança, o tal do PGR-TR. Daí, os direitos e deveres de todo mundo. Vamos dar um zoom num risco bem crítico e fechar falando da responsabilidade compartilhada. Então, vamos lá. A solução tem nome, norma NR31. E olha, é importante dizer, não é só papelada não, é a ferramenta oficial pensada justamente para encarar de frente aqueles desafios que a gente acabou de ver. E o objetivo dela, tá aí, bem claro no texto oficial, é estabelecer preceitos para tornar o trabalho rural compatível com a prevenção. Traduzindo, é para fazer a produção e a segurança andarem juntas. Ou seja, produzir? Sim, claro, mas de um jeito seguro, que evite acidentes e doenças. É a base de tudo, o alicerce para proteger a vida de quem trabalha no campo. Tá, mas como é que essa norma vira realidade lá na fazenda, no dia a dia? É aí que entra o Plano de Segurança. O nome dele é Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural, o PGR-TR. E o PGR-TR é basicamente o plano de jogo da fazenda. É um passo a passo bem inteligente, saca? Funciona assim. Primeiro, a gente levanta todos os perigos. Segundo, avalia o tamanho de cada risco. Terceiro, a gente cria as medidas para prevenir que algo aconteça. Quarto, bota tudo isso em prática e fica de olho para ver se está funcionando. E por último, se mesmo assim acontecer um acidente, a gente investiga a fundo para não se repetir. É um ciclo, sabe? Tá sempre rodando. Certo, mas quem coloca esse plano para rodar? Basicamente são dois grupos-chave. De um lado tem o SESTRE, pensa neles como a equipe técnica, os especialistas, médicos, engenheiros, técnicos, que dão toda a orientação. Ele é obrigatório em lugares com 51 ou mais trabalhadores. Do outro lado tem a CIPATRE. Essa já é a comissão de segurança da equipe, com gente do lado do empregador e dos empregados. É como se fossem os olhos da segurança ali no dia a dia. E ela é obrigatória a partir de 20 trabalhadores. E agora a gente chega num ponto essencial: os direitos e deveres de todos. Porque essa segurança não é construída só por especialistas, não. Ela é uma via de mão dupla, uma verdadeira parceria. E essa tabela aqui mostra isso perfeitamente. É uma parceria lado a lado. O empregador tem a responsabilidade de cumprir as regras, de dar treinamento, de fornecer os EPIs, tudo certinho. Já o trabalhador tem o dever de seguir as orientações, de usar os equipamentos do jeito certo e, super importante, de avisar se vir algum risco ou se algum equipamento estiver com problema. É uma engrenagem, né? Uma peça depende da outra para tudo funcionar bem. E agora, atenção a este ponto, porque ele é um dos mais importantes da norma. É o chamado direito de recusa. O que ele diz? Que o trabalhador pode sim parar o que está fazendo se perceber que existe um risco grave e iminente para sua vida ou para sua saúde. E, claro, tem que avisar o chefe na hora. Isso é muito poderoso. É dar autonomia para que a pessoa possa se proteger em primeiro lugar. Ok, para a gente entender como a NR31 funciona na prática, vamos dar um zoom em um dos maiores desafios do campo: o uso de agrotóxicos. E quando o assunto é agrotóxico, a conversa é reta. Proteção é a regra. Não tem jeitinho, não tem improviso, a regra é clara. E a norma é bem direta sobre o que não pode. Ela cria umas barreiras de segurança mesmo. Por exemplo, é proibido que menores de 18, maiores de 60 anos ou gestantes mexam com esses produtos. Faz todo sentido, né? Proteger quem é mais vulnerável.
Também é proibido reutilizar as embalagens vazias para nada e nem pensar em entrar numa área que acabou de ser tratada antes do tempo certo. E claro, transportar agrotóxicos junto com gente, comida ou ração, jamais. São regras muito claras para evitar o pior. E para garantir que todo mundo que mexe com isso saiba o que está fazendo, a NR31 exige um treinamento. São no mínimo 20 horas de capacitação. Nessas 20 horas, a pessoa aprende sobre os riscos, como se proteger, como usar o equipamento certo, o que fazer em caso de emergência. Enfim, é um preparo completo. Porque aqui, informação e conhecimento são literalmente a primeira linha de defesa. Bom, e com isso, a gente vai amarrando as pontas e chegando à ideia principal de tudo isso. Segurança no campo não é um papel guardado na gaveta, nem tarefa de uma pessoa só. É que a NR31 não é só um manual de regras, um monte de pode e não pode. A ideia é que ela seja uma ferramenta para construir uma cultura de prevenção. É sobre mudar a mentalidade, sabe? Fazer com que a segurança seja parte natural de qualquer trabalho todo santo dia. Então, para a gente resumir o que foi mais importante. O trabalho no campo tem seus riscos. Sim, tem. Mas eles podem ser gerenciados. O PGR-TR é o plano, o mapa para fazer isso. Empregadores e trabalhadores têm papéis que se completam, são essenciais. E para tudo isso funcionar, o primeiro passo é conhecer as regras. E para fechar, fica uma reflexão. Se a gente pensar na segurança não só como uma obrigação, mas como um valor de verdade, como é que isso pode transformar o futuro do trabalho no campo? Não só em produção, mas em qualidade de vida para quem está lá, na terra, todo dia. Próximo passo. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de comentar o que achou, deixar seu like e compartilhar com os amigos.